cidadania, educação, comunidade, saúde, comunicação, universidade, cultura, debate. Cidadania em debate. Boa noite. Começa agora Cidadania em Debate, um programa do Sindicato dos Servidores Públicos do Ensino Superior de Blumenau. Este é um espaço que trata questões de interesse dos trabalhadores do Vale do Itajaí. E no programa de hoje vamos falar sobre os riscos da exposição solar e os perigos, com o inocente banho de sol, principalmente naqueles horários inadequados. Lembrando que o câncer de pele é frequente na região do Vale do Itajaí. E com as altas temperaturas registradas nos últimos meses, os cuidados precisam ser redobrados. Por isso, vamos acompanhar uma entrevista com o dermatologista Newton Nasser e ouvir alguns depoimentos de pessoas que ficam expostas ao sol. José é jardineiro na FURB. O dia a dia dele é assim, o tempo todo exposto ao sol. A minha proteção é a roupa e o boné, Essa é a minha proteção. Este médico dermatologista, que também é professor da FURB, alerta para os riscos da exposição contínua ao sol sem proteção. Ele foi pioneiro no estudo sobre a incidência do câncer de pele em Blumenau. Aumentou muito, mais de 300%, 400% a incidência. Em compensação, devido ao diagnóstico precoce, a informação do público sobre os sinais iniciais da doença, então o diagnóstico e tratamento precoce diminuíram a mortalidade, principalmente do melanoma, que na década de 80 para 90 morriam 75% dos portadores dessa doença porque eles procuravam tardiamente o médico, Horas e horas de exposição solar. Nesta época do ano aumenta o risco de câncer de pele. Quem precisa trabalhar sob o sol deve seguir recomendações básicas. Na realidade, o melhor é usar chapéu e manga comprida, porque essa pessoa que trabalha no sol, se ela usar filtro solar, ela tem que repor cada 2 horas. Custa caríssimo isso, atrapalha a respiração da pele. Então, as firmas que têm funcionários, os trabalhadores de rua, os garis, os limpadores, os guardinhas, devem usar chapéu, de preferência, se não for mulher, de aba larga para proteger a orelha. José, por exemplo, não tem o hábito de usar filtro solar. Eles pedem para a gente usar o protetor, mas aquilo me dá uma alergia, eu não suporto o cheiro. Os estudos mostram que a incidência de câncer em Blumenau tende a aumentar. A proliferação dos casos está ligada principalmente ao aumento da radiação solar e à redução da camada de ozônio. Por isso, a proteção torna-se ainda mais importante. Outra coisa que a pessoa não percebe é que dorso do pé, dorso da mão, nuca, o pessoal não se protege adequadamente. E o boné dá falsa proteção. Por quê? Ele protege o calvo, mas a orelha não protege. Então esse pessoal que trabalha na rua, crianças pequenas, até 6 meses não deve se expor ao sol, mas de 6 meses a 2 anos tem que usar camiseta de cores, roupinha protetora, porque só o filtro não vai dar certo, entendeu? Então eu acho que esses hábitos de fotoproteção é muito importante. Então, vimos aí que todo cuidado é pouco, principalmente neste momento do ano em que os raios solares estão intensos. E a incidência numa região como o Vale do Itajaí é maior por conta daqueles que têm a pele muito clara. Aliás, o que não significa dizer que os de pele escura não devam tomar cuidado ao ficar exposto ao sol. Mas, para falar sobre este assunto, a nossa convidada de hoje é a médica pediatra com especialização em dermatologia, Angélica Vasselay. A exposição ao sol é um problema associado à vaidade, mas tem aqueles que trabalham exposto ao sol, como, por exemplo, os trabalhadores da construção civil. A forma de proteção é a mesma de quem fica na praia? Boa noite, Angélica. Boa noite, obrigado Carlos. por vir ao Cidadania em Debate. Prazer é meu. Então, quem trabalha, está exposto ao sol trabalhando, ele tem que tomar o mesmo cuidado em relação àqueles que estão na praia? Basicamente sim, Carlos,
Existem as formas de proteção solar são não se expor ao sol, né? Procurar a sombra, né? Se expor no horário adequado, né? Ou seja, das 10 às 14 ou 15 horas no horário de verão, coisas que, claro, aquele trabalhador que trabalha no sol não consegue, né? Mas existem aquelas outras formas, ou seja, usar roupas adequadas, né? Usar chapéu ou boné, óculos escuro, né? E usar o fator de proteção solar, né? Então, basicamente, as regras são as mesmas, né? Porque a gente, normalmente a gente pensa, né? Quem está exposto ao sol, quem vai à praia, né? A gente nunca pensa exatamente aqueles trabalhadores, né? Que de fato ficam expostos ao sol. Na verdade, Carlos, todos nós estamos expostos ao sol, né? Se há luz, há exposição à radiação, né? Então, ninguém está livre da exposição à radiação. Mesmo aqueles que trabalham em ambientes fechados também estão expostos à radiação, né? É claro que o trabalhador que trabalha ao sol está exposto a uma maior radiação, né? Mas todos nós estamos expostos à radiação, então todos deveriam pensar em se proteger da radiação. Questão étnica, né? A gente fala que o Vale do Itajaí, né? O Dr. Nasser costuma falar muito isso, né? Tem aqui a predominância germânica, portanto, há de se ter um cuidado maior. Essa questão étnica é algo influencia, mais sério, com certeza. Quanto mais claro a pessoa, né? Ou seja, quanto menor o fototipo, menor a proteção da pele contra a radiação. Quanto mais escura for a pele, ou seja, quanto maior for o fototipo da pessoa, mais melanina a pele tem e, portanto, ela tem uma maior proteção à radiação. Mas o que não significa que não precisa de proteção. Todos devem se proteger e, de certa forma, teoricamente, as regras devem ser as mesmas para todos, né? E aquelas pessoas que elas têm umas manchas na pele, né? Isso precisa de algum cuidado também? Diferente das outras pessoas? Diferente. Não? Diria que não. Diria que todos devem participar da mesma forma de proteção. Me parece que hoje a gente fala mais em câncer, né? Câncer de pele, enfim, todo tipo de hoje câncer. Hoje em dia, né? eu acho que se conhece mais sobre a radiação, se conhece mais sobre a influência dela na pele, né? E se conhece, e portanto também se conhece mais sobre a proteção, né? Hoje em dia você tem à disposição protetores solares, né, com maior fatores de proteção solar, inclusive com proteção contra a radiação UVA e UVB. Você hoje em dia tem roupas especiais, né, com fatores de proteção solar, né? Então acho que hoje em dia você tem um maior conhecimento, né? A radiação sempre existiu, o perigo sempre existiu e o câncer de pele também, só que hoje você tem um maior conhecimento, a expectativa de vida é maior. Aliás, aumentou bem, né? Aumentou bem, então, portanto, as pessoas vivem mais para ter mais câncer. Hoje em dia, as pessoas têm mais acesso à rede pública de saúde, então você tem também um maior diagnósticos, né? Eu acho que isso é que mudou no decorrer do tempo. Porque se a gente pensar um pouco, nós tínhamos, enfim, há uns 50, 60 anos atrás, nós tínhamos aí uma população rural um pouco maior do que nós temos hoje, apesar da população, né, no Brasil ter aumentado. Mas, enfim, nós tínhamos trabalhadores no campo e que, de fato, estavam expostos ao sol, né, às radiações. Então, entra na questão da expectativa de vida aí, né? Sim. Eu acho que quando as pessoas falam, hoje em dia você tem mais câncer, eu acho que na verdade não. Eu acho que na verdade o que influencia são essas variantes, né? Você tem uma maior expectativa de vida, você tem mais diagnóstico, né? E você tem mais conhecimento também, né? Os fatores, né, ali para utilizar... Quem vai ficar exposto ao sol... Quais são os fatores de proteção? Quais são os fatores de proteção? Tá, eu acho assim que de importância, né? Saber se expor no horário adequado, né? Ou seja, das 10 às 14 ou às 15 na hora de verão. Usar meios físicos de proteção, guarda-sol, óculos escuro, chapéu, roupas, né? Existem estudos que mostram que o uso de chapéus com abas de 10 centímetros diminui em 40% o risco de chance de câncer, né? E o fator de proteção solar, né? Que deve ser sempre
aplicado de 15 a 30 minutos antes da exposição, em quantidade adequada, não adianta economizar no protetor solar, né? Ou seja, 2 a 3 gramas para face e mãos e 30 gramas para o corpo, né? Reaplicar o protetor solar, né, de forma adequada, de 2 em 2 horas, ou sempre que sai do mar ou da piscina, que se enxuga, que faz alguma atividade que sua, né? Eu acho que isso é o mais importante, assim, E porque o câncer de pele pode ocorrer no nariz, na orelha. Em qualquer parte do corpo. É claro que você tem uma maior incidência nas áreas que recebem mais radiação, ou seja, a ponta das orelhas, nariz, né? Que são as áreas que recebem maior incidência de luz. Você é uma pediatra, né? Tem especialização em dermatologia. Nesse seu trabalho, você já começa a orientar as mães a questão do sol? Quando você pensa em prevenção, a gente tem que pensar que 85% de toda a radiação que a gente vai tomar na vida acontecem até os 18 anos de idade. E que crianças e adolescentes têm uma exposição solar 3 vezes maior que um adulto. Porque, claro, vivem muito mais ao ar livre do que os adultos, né? Então, e existem estudos que mostram que o uso de protetor solar até os 18 anos reduz em 95% as chances de um câncer não melanoma, né? Então, é na infância que você deve fazer a prevenção, porque é na infância que você planta, né, um câncer, né? Então, a radiação, ela é acumulativa, né? Então, é como se você estivesse enchendo um copo d'água. Então, quando você tem um câncer lá na velhice, quando o copo transbordou, é porque você, durante toda a vida, encheu esse copo, né? Então, é na infância que a gente deve começar a prevenção, bem porque se proteger do sol é um hábito. E o hábito deve ser implantado na infância, né? Nós experimentamos aí nesses últimos dias, né, nessas últimas semanas, uma temperatura que está todo mundo alarmado, né? A incidência, ela torna-se maior, ela dobra em função disso? A incidência solar aumenta no verão de uma forma geral, né? Porque, claro, o sol está mais perto da Terra, né? Está mais perpendicular, né? Então, as pessoas se expõem também mais ao ar livre, né? Então, claro, que com o aumento da temperatura você tem uma maior exposição solar, né? Mas como nós estávamos conversando antes, o que não significa que no inverno não há exposição solar, né? A exposição solar, ela acontece durante todo o ano, maior no verão, mas durante todo o ano. Hidratar, ingerir água, né? Isso ajuda a questão? Na questão do câncer, não, né? Mas na questão de saúde diante do calor, com certeza absoluta, né? Orienta-se beber até 2 litros de água por dia, né? De preferência. E aqueles que não costumam tomar água, acho que nesse período eles... A desidratação, de uma forma geral, prejudica tudo, né? Aí não tem como não tomar água, né? A gente precisa tomar água. O calor pede. A gente estava falando aqui que a tendência é que o câncer apareça, né, no momento que avança a idade. Tem uma idade, assim, né, um índice, nesse período, nessa faixa etária, tem-se um número maior de surgimento de câncer? Não, geralmente nas pessoas depois da 4ª década de vida você tem uma maior incidência, né? Ali tem que tomar os cuidados, então. Como você já falou, né? É cumulativo, né? Isso, né? Na verdade, aquele câncer que apareceu lá, ele foi plantado na infância. Ou seja, né? Pecou lá atrás, né? Pecou lá atrás, com certeza absoluta. Não foi naquela semana que ele né? Tomou sol e surgiu o câncer. Foi realmente uma vida de exposição sem proteção. Né? Então, olha só, nós estamos falando aqui sobre câncer de pele, nós estamos falando das pessoas que ficam expostas ao sol. Nós vamos fazer um intervalo e na volta a gente vai, enfim, vamos abordar o tratamento do câncer de pele e vamos também abordar a questão de qual luz de fato pode causar o câncer, se é só a luz solar. A gente já volta.